Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Peça aqui sua oração, se inscreva no nosso canal. Eu quero rezar com você. Valia a palavra de Deus, peçamos a Deus antes uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Olha só, haja como se tudo dependesse de você, sabendo, porém, que tudo depende de Deus, viu? Peçamos junto. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. Hoje rezaremos com a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de 15 a 23. Irmãos, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vosso respeito, quando me lembro de vós em minhas orações. Que o Deus de nossos pais, Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, nos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração e a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento nos vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo número 8. Vós deste o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Desdobraste dos céus vossa glória com grandeza, esplendor e majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Vos deste o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 12, versículo de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renega diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzir diante de sinagogas, magistrados ou autoridades, não fiqueis preocupados em com que vos defendereis e com que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Na liturgia de hoje, o Evangelho, Jesus antecipa aos seus discípulos o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer com ele, bem como com cada um dos seus discípulos, seus apóstolos, e comigo e com você também. Ô diácono, o que vai acontecer que eu estou sabendo? Sabe não? A condenação e a sua rejeição.
Quando eu e você, nós aceitamos Jesus na nossa vida, na nossa caminhada, muitas pessoas estão de olho em nós. E quando vivemos o discipulado, conhecemos muita gente que pega a birra com tudo. Olha só. Quer conhecer quem pega a birra? Quem vive no pecado? É fácil demais. Qualquer coisa que você falar com ele e fira o brilho deles, eles ficam armados. É assim. É assim que conhece o pecador. Então assim, cuidado como você se revela diante dos outros. Hoje, Jesus está prevendo que quando fosse falar para seus discípulos, eles iam ficar meio desnorteados. Querem se esconder, de te desviar da palavra de Jesus. Mas ele fala, calma, calma. Tudo isso é necessário que você contemple primeiro a Deus. É o que faz hoje a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo, ele se alegra da fé daqueles destinatários e ele vê que a herança que foi deixada é conquistada por Jesus Cristo. E como é que ele chega a tudo isso? Quando ele vê a igreja da África participando ativamente. É por isso que Paulo, quando vê toda essa atuação da igreja, ele pede a Deus o dom da sabedoria. E para que ele pede isso, diácono? Para que ele pede isso? A sabedoria a gente pede para permanecermos numa fé firme, a fé em Jesus Cristo. Jesus, é ele que é o centro do conhecimento amoroso. Quando eu sou amado por Jesus, sou amado por Deus. E é por isso que, no amor de Jesus, no amor de Deus, eu e você recebemos a redenção eficaz. É a igreja que está submetida a Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Ele que recebe a vida. E a plenitude dessa vida é para chegarmos bem a Cristo Jesus. É como diz o Salmo hoje, Salmo 8. Vós deste o domínio aos vossos filhos, eu e você, o domínio a todos nós, sobre tudo que Deus criou. Nós conseguimos atuar em tudo. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar. E temos que ter cuidado. Que é o pecado contra o Espírito Santo. Hoje em Lucas no capítulo 12, Jesus vai falar claramente. Quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado não tem volta. Ô diabo, que pecado é esse que não tem volta? Eu e você, nós temos a oportunidade de fazermos algumas coisas nessa vida, nos arrependermos e sermos perdoados. Isso é claro. E a blasfêmia, eu sou perdoado também? Claro que é. Claro. Quando você tem tempo de pedir perdão. E se não tiver tempo de pedir perdão, como é que vai ser? Jesus vai falar aqui hoje que às vezes diante de Deus nós descobrimos uma montanha de pecado que a gente nem imaginava. Ou que a gente nem sabia. Ou que a gente nunca deu conta. Diante de Deus, a gente consegue perceber. Agora, um pecado muito forte que maltrata o mundo e a Deus é pecar contra o Espírito Santo. Ah, diabo, entendi não. O que é pecar contra o Espírito Santo? É fácil. É dizer
que as coisas atribuídas ao mal é uma coisa boa. Uma coisa boa que você conseguiu realizar. Por exemplo, um livramento que você teve hoje. Eu ia passando numa rua e vi um carro e eu me livrei. Eu digo, graças a Deus eu me livrei. Pronto, aí foi o Espírito Santo que você exaltou. Ainda bem que eu tive atenção e não passei. Se eu não fosse atencioso, calmo, ponderado, o carro vinha bater em mim. Olha só. É Deus que livra todas as coisas. Eles acusavam Jesus, está lembrado? Dizer que ele faria a cura pelo poder de Beelzebul. Jesus fazia a cura pelo amor de Deus. Tem gente que não dá o braço a torcer. Não, quem fez foi Deus, foi eu que fiz. Pronto. E daí é o pecado contra o Espírito Santo. É um bloqueio que as pessoas têm contra as obras de Deus. Por mais que você receba, por mais que você esteja diante da graça de Deus, tem gente que não gosta. Não, isso foi a minha força, o meu trabalho. Não é. Não atribua o mal o que é de Deus. Não glorifica o mal usando o nome de Deus. Aí é o pecado contra o Espírito Santo. E tudo não vai ter perdão até enquanto você não fala a confissão. E toma consciência que você está atribuindo o mal o que é de Deus. Você não pode negar a Deus. Não. Não pode deixar de reconhecer a força de Deus. Ontem nós celebramos o evangelista São Lucas. Está lembrado? Foi martirizado. E a igreja foi perseguida e a igreja foi renegada. Mas não é porque nós fomos deixados de lado que nós temos que conservar um ódio contra a fé. Não. Tem gente que criminaliza a nossa fé. Mas não se preocupa como vocês irão se defender. Olha só. E o que é que o Espírito Santo vai nos dizer na minha boca? Vai botar uma palavra na minha boca, eu vou falar uma coisa, ele vai dizer outra palavra? Vai colocar alguma palavrinha que eu possa me livrar do mal, me proteger? Claro que não. Ele vai dizer o que nós acabamos de ler no início desse evangelho. Ele vai dizer que eu tenho que dar testemunho do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por o testemunho de Jesus, eu não volto atrás. Por ele, não desisto por nada neste mundo. E essa palavra que ele me dá na minha boca de discernimento, de dizer assim, está difícil, não vou conseguir, mas daqui eu vou ficar com Jesus. É ele que vai vir caminhar comigo. Está lembrado nas arenas como é que o pessoal fazia? Ele dizia assim, desista de Jesus, renegue ele por Deus. Não, não vou renegar não. Ele é o meu Senhor e meu Deus. Eles morriam, claro que morriam, claro que ficavam doentes, mas estavam com Jesus, receberam dele a sua glória. Então peçamos a Deus a graça para que ele nos abra a força do Espírito Santo. Por diante de Deus nós temos um advogado, um intercessor, o Paráclito, que é Cristo Senhor. Ele que nos espera que todos se salvem e vivam felizes aqui nessa terra e um dia na vida eterna lá no céu. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.